Olá, forte abraço a todos. Eu sou o professor Adriano Bressani, docente do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp de São José dos Campos. Em ocasiões anteriores, conversamos sobre o perfil e sobre a demanda do mercado de trabalho para o profissional em engenharia ambiental. Falamos mais aprofundadamente sobre o setor público, entre as possibilidades de atuação no mercado. Nesta ocasião, falamos então sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente, sobre o quadro institucional, sobre os diversos órgãos e funções aos quais se dedicam. Falamos numa segunda ocasião sobre o setor das organizações não governamentais, quando ali abordamos as principais entre elas, dando vários exemplos de atuação para o engenheiro. Falaremos ainda em outras ocasiões sobre o setor industrial, sobre o setor do empreendedorismo e ainda sobre o setor da consultoria. Mas hoje falaremos então, finalmente, sobre o setor acadêmico, ou seja, sobre as instituições de ensino superior e de pesquisa, discutindo agora as principais funções e oportunidades de atuação nesse setor para o engenheiro ambiental. Bom, vamos a isso então. As instituições do setor acadêmico podem ser tanto públicas quanto particulares, ou seja, quando criadas ou apropriadas pelo poder público, ou ainda quando criadas e mantidas por instituições privadas. Neste segundo caso, podendo ou não auferir lucros. De todo modo, são instituições que devem ser credenciadas junto às suas respectivas secretarias estaduais de educação, no caso das instituições públicas, ou ainda junto ao Ministério de Educação e Cultura, no caso das instituições particulares. Estas que se diferenciam em três categorias principais: as ditas universidades, os centros universitários e as faculdades, que se diferenciam basicamente pelo desenvolvimento obrigatório ou optativo de algumas atividades que veremos a seguir. Neste sentido, temos que as faculdades desenvolvem ou têm que desenvolver obrigatoriamente ou minimamente a atividade de ensino, ao passo que o centro universitário, além do ensino, oferece de forma optativa a possibilidade do seu corpo docente desenvolver ainda a pesquisa e a extensão. Já no caso das universidades, essas três atividades, ensino, pesquisa e extensão, devem ser desenvolvidas obrigatoriamente, sendo, portanto, estas as características que diferenciam estas três categorias: faculdades, centros universitários e universidades. Bem, dentro do setor acadêmico, são diversas as atividades desenvolvidas pelo seu corpo docente pesquisador. Entre elas, o ensino, tanto da graduação quanto da pós-graduação, desde mestrado acadêmico ou profissional, doutorado e a especialização, as pesquisas, tanto de caráter científico, ou seja, aquelas que buscam o desenvolvimento do saber, quanto as de natureza tecnológica, que visam transformar esse conhecimento em solução, a gestão acadêmica, que envolve coordenações, chefia, participação de comissões, conselhos, congregações, a extensão universitária, que é um braço de projeto mais aplicado, buscando envolvimento direto com a comunidade, e ainda a parte
de estágios, né? A supervisão, o supervisionamento de estágios. No que se relaciona ao ensino, né, tanto de graduação quanto de pós-graduação, existe um número de créditos mínimo anual. Né? Disciplinas de 30 horas, por exemplo, tem 2 créditos, né? Sendo a cada 15 horas atribuído um crédito. Então, portanto, a necessidade aí de serem oferecidas 8 disciplinas de 2 créditos ou 4 de 4 créditos ou ainda diferentes combinações aí que alcancem o mínimo de 16 créditos. Mas a maioria dos professores acabam superando essa quantidade, né? E isso se desenvolve através das disciplinas obrigatórias que fazem parte da grade curricular do projeto pedagógico, das disciplinas eletivas e optativas, né? Ou seja, aquelas que o aluno pode ou não cursar, portanto, cursam de forma voluntária, mas obrigatoriamente alcançando uma carga horária mínima, né? Sendo as eletivas aquelas previstas e as optativas oferecidas ocasionalmente. E, em geral, isso, embora possa variar, geralmente ocupa em torno de 20% da carga horária semanal do docente pesquisador, né? O restante das atividades se distribui, em geral, a dedicação à pesquisa, tanto de caráter científico quanto tecnológico, né? Sendo de caráter científico, como já destacamos, aquelas que buscam avançar na fronteira do conhecimento, novas descobertas, por exemplo, e a tecnológica, aquela que busca transformar esse conhecimento em solução através de equipamentos, através de tecnologias diversas, né, que representem uma solução prática para um problema real. As atividades de pesquisa, em geral, envolvem uma revisão da bibliografia, onde ali busca-se tomar conhecimento do alcance já proporcionado por estudos anteriores, né, para que possa ser identificado, então, onde está a fronteira do conhecimento e como que uma nova pesquisa pode contribuir na continuidade deste avanço. A partir disso, a elaboração de projetos, o levantamento de dados em campo ou através de experimentação, né, experimentos em laboratório, a análise dos dados obtidos e a discussão para a produção de artigos, publicações, papers que acabam sendo veiculados em congressos científicos, em revistas nacionais e internacionais, além da orientação, né? Essas atividades geralmente costumam ocupar aí entre 20% e 30% da dedicação horária semanal dos docentes pesquisadores em regime integral. A gestão é outra atividade bastante importante que compõe a atuação profissional no setor acadêmico, onde o docente ali se dedica, por exemplo, a participar em comissões de ensino, pesquisa e extensão, avaliando, apreciando e dando pareceres a projetos correlatos a cada um desses temas, participam de conselhos de curso e de departamento, discutindo ali, aconselhando sobre decisões relacionadas ao projeto pedagógico, ao corpo docente, à congregação, que é a instância máxima de cada unidade, órgãos colegiados centrais, participam de cargos de coordenação, chefia, direção do instituto, atividades essas que também ocupam geralmente em torno de 20, 25% da dedicação horária semanal. Temos ainda a extensão universitária, como já mencionamos antes, se refere a projetos aplicados que buscam ali uma maior integração entre a universidade e a sociedade, buscando atender às demandas sociais, né? Implementar soluções para problemas identificados na realidade da comunidade onde aquela instituição de ensino e pesquisa está inserida. Portanto, ela tem um caráter mais tecnológico, aplicado, do que científico. E, finalmente, a parte de supervisão de estágios, né?
onde ali o docente pesquisador aprecia projetos propostos para a realização de estágio junto à indústria, junto a empresas, junto aos diferentes setores, né? Ele acompanha as atividades, avalia relatório do desenvolvimento daquilo que foi proposto, do cronograma, e a partir disso, então, emite pareceres de desempenho que consubstanciam a aprovação ou não do estágio realizado, que em geral é obrigatório para a formação no curso. Bem, aqui temos um diagrama de meios de acesso ao mercado. É claro que isso vai variar um pouco de instituição para instituição e também do setor público para privado, mas em geral você tem processos seletivos que vão exigir como requisito graduação, mestrado e doutorado. As instituições privadas geralmente exigem no máximo o mestrado, muitas vezes aceitam até a graduação, desde que o professor tenha uma experiência profissional na área, mas as instituições públicas, em geral, exigem o doutorado, sendo pós-doutorado um grande diferencial, né? O processo envolve, geralmente, avaliação curricular para pontuação voltada para formação, para produção acadêmica, né? Depois temos uma prova escrita a partir de um tema sorteado e ainda uma aula teste onde se avalia a didática do docente. Portanto, é uma avaliação bastante abrangente que avalia o seu histórico por meio do currículo, o seu conhecimento por meio da prova escrita e, finalmente, a sua didática, a sua vocação à docência por meio da aula teste. E aqui temos uma projeção simplificada da carreira profissional, onde vemos ali, com o avanço da formação, a possibilidade de partir de um professor auxiliar até um professor associado, partindo de salários iniciais que vão depender do regime de trabalho e da carga horária dedicada, mas geralmente a partir de algo em torno de 12 mil, chegando a uma média de 18 mil e alcançando salários atualmente aí, superiores até ao teto. Os 50 maiores salários em algumas universidades superam facilmente os 50 mil reais ao mês, né? Mas em respeito à legislação aplicável, esse valor ele tem que ser limitado ao teto do salário do governador. Bom, muito bem, este foi o setor acadêmico, uma visão geral. Nas próximas aulas discutiremos ainda os demais setores, lembrando que no nosso canal no YouTube os temas abordados anteriormente podem ser ali encontrados. Forte abraço a todos e até a próxima.